Proposta número 6, de José Adair, conselheiro do MTG. Relator, Frontelmo Machado. Regulamento da FECARS. Vedado realizar eventos na data da FECARS, na região onde realizar-se-á a festa. Senhor presidente, mesa, convencionais, senhores e senhoras. Agora aqui, o Aldo fez uma menção aqui na intervenção dele aqui com relação aos coordenadores ali, que às vezes procuram inchar a coletânea. Em 2011 nós trabalhamos muito para diminuir ela. Na área campeira foi sensivelmente diminuída. Muitos itens às vezes são corrigidos, viu? Que tem lá um artigo, um parágrafo, mas aquele parágrafo está dizendo a mesma coisa que o artigo. São coisas que são seguidamente corrigidas. Agora, eu vou relatar a proposição aqui do companheiro Adair, conselheiro do MTG, até tivemos batendo um papo aqui, porque dentro do movimento, isso eu aprendi desde a década de 70, a gente quando defende uma ideia aqui, a gente defende aquilo que nós fizemos, aquilo que nós temos uma ideia. E aquele que é contrário, viu, ele não é nosso inimigo. Senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta, porque essa matéria aqui foi amplamente discutida e entrou para a plenária na 77ª convenção lá em Guaporé, onde eu tive o desprazer de receber uns agrados via microfone lá de algumas pessoas, por causa dessa proposição. A proposição foi do Everaldo. O Everaldo agora não está aí ainda. Está ali, ó. Tu não respondeu o meu Facebook, nem o... Bom. Então, senhor presidente, olha aqui, ó. Prestem atenção no que eu estou falando aqui, ó. Nós devemos diminuir, às vezes, as questões aqui que já estão aprovadas. Isto aqui é uma matéria que foi aprovada no primeiro regulamento FECARS, que eu trago aqui, ó, o original do primeiro regulamento campeiro, artigo 137, que diz que nenhuma entidade tradicionalista poderá realizar eventos na data da FECARS. Isso foi um sonho meu que tive. Eu fui que projetei, fiz o projeto da FECARS. Mas tu não faz nada sozinho. E o presidente Zeno, na época, e eu agora vou fazer um pequeno histórico disso aqui, que é muito importante, para mostrar que isso aqui era matéria, senhor presidente, que não era para retornar aqui. Está ouvindo? Porque ela já teve a sua solução na outra convenção. Foi rejeitada por maioria de votos. Então, na época, nós fizemos uma comissão de pessoas dos mais alto nível do Rio Grande. Vilmar Vinck de Souza, Ciro Dutra Ferreira, Horaci Abreu, Bela Guarda de Menezes, tá? Andrade, Wilson Freitas. Era a nata dos homens que entendiam de tradicionalismo e da matéria que eu estava ali com aquele meu projeto. Porque eu me inspirei e eu digo, eu quero criar um evento, porque nós não tinha nada, nós não tinha regulamento, era regulamento de região. Chegava no MTG, eu vou fazer uma festinha, qual é o regulamento que tem aqui? Pega lá o de Júlio de Castilho, pega o da Vacaria, né? Era mais ou menos assim. Mas as regiões já tinham uma postura de regulamento. Eu, juntamente com outros companheiros, nós já tínhamos na nossa região. Então, esses homens, nós trabalhamos e viajamos o Rio Grande do Sul todo durante um ano. Porque o Zeno, quando foi eleito, no mês
mês de fevereiro eu estive lá, dizendo, eu tenho esse projeto aqui, que o Onésio já virou as costas para mim, o tio Albeia também, vamos ver. Não, dizendo, meu conterrâneo, meu parente, meu primo segundo, não, essa vai ser a batalha que eu vou fazer na minha gestão. E foi o que aconteceu. Delegou poderes para todos aqueles, fiquemos 3 dias reunidos ali dentro do MTG. Eu mostrei o meu projeto para todos, todos concordaram comigo, e eu disse, eu quero um evento onde o Rio Grande do Sul pare para nós se abraçar. Pare, é um feriado, é um 20 de setembro do Gaúcho. Esse foi o meu sonho e foi aprovado nessa convenção aqui, ó. Está aqui o regulamento, está aqui. Por esses homens todos, todos eles assinaram isso aqui. Então, senhor presidente, o ano passado foi amplamente debatido isso aqui. Desde 1987 que está aprovado. E agora, o problema também que eu tenho a minha parte de culpa, que eu não cobrei. E aí as regiões começaram já naquela ânsia de fazer as suas seleções e tudo, e a gente relaxou na cobrança do artigo 137. Tanto o departamento campeiro, como eu mesmo, que era o pai da criança, não fui capaz de chegar no conselho e dizer, olha, nós temos que cobrar esse artigo, está acontecendo isso aí. E só veio acontecer em 2011, quando eu cobrei do MTG que cobrasse o artigo 137, hoje o 87. E de pronto, claro, a diretoria do MTG só tinha que, a partir daquele momento, cobrar. Mas tudo tem, a gente tem também ter aquelas flexibilidades. E levamos para o conselho diretor, lá em Santa Maria. O que é que o conselho achou? Ah, mas tem muita gente que faz eventos nessa data há muito tempo. Há muito tempo. Como é que nós vamos tirar repentinamente? Quer dizer, o certo era tirar. Mas eu que estava cobrando também fui sensível. E aprovamos o quê? Vamos dar 1 ano para reciclagem, para eles se readaptarem. Se readaptar, tocar aquela data. Porque é uma vez por ano só. É 4 dias no ano, é só um fim de semana. Que está ali desde aquela convenção e que nunca tinha sido cobrado. E muitos processos foram dados por regiões que às vezes tinham bons laçadores e quando chegava na hora deixavam o coordenador pendurado no pincel. Então, senhor presidente, essa proposição não era para entrar aqui. Não era. Porque é exercícios findos, como diz o outro. Ela já foi, mas entrou, vamos analisar. Eu ainda disse ali para o companheiro Adair, olha, eu estou aqui para o diálogo, né? Se os delegados acharem por bem de reprovar, tudo bem, mas foi dada aqui uma sinopse do que é o artigo 137, que está aqui, primeira festa, primeiro regulamento. Olha a grossura dele, são 5 ou 6 folhas só. Então eu vou passar a relatar a proposição, viu, presidente? Agora que eu vou relatar, não me desconta tempo. Tá? Vou relatar a proposição agora. Eu não entendi, Frontel. Agora que eu vou relatar a proposição. Sim, mas vai levar 40 minutos. Mas é. Até agora tu estava se apresentando, Frontel, mas agora tu vai. Agora tu vai. Não, eu primeiro fiz a minha apresentação. É favor ou contra? Só a favor. Mas é rapidinho aqui, ó. O companheiro Adair, ele aqui coloca o artigo 1 aqui, né? Que seja alterado o artigo 87, né? Trocando para a seguinte redação: é vedada a toda e qualquer entidade filiada ao MTG com atuação na área territorial da região.
Resumindo, só fica proibido aquela região que está promovendo. Mas isso automaticamente, toda a região que promove, ninguém faz grandes eventos naquela região ali. Isso já era automático. Mas tudo bem. Aí vem as punições, que é carta, suspensão e tudo, tá? E aí vem a justificativa dele. Olha aí, e agora que vem o que o companheiro fez aqui, que o Everaldo não fez lá, né, o campeão brasileiro ali. Quando da criação da festa campeira, em 1980, não existiam tantas entidades filiadas ao MTG como é hoje. Então, na minha... Ô, presidente, tinha que ter uma mesa aqui, o cara fica catando aqui. Ô, mas tu... Não precisa. Eu não estou tão velho assim. Aqui eu respondo para ele o seguinte. Barbaridade, mas eu escrevi tanta coisa aqui que nem eu sei, tá? Não. É que as folhas colaram, tu não tem uma mesinha aqui. Né? Olha aí, ó. 5, 2, 1. Quanto à data da criação que ele fala aqui, o proponente fala, é no mês de maio, mês de março. Mês de março, essa comissão, e depois tem uma coisa, nada do que foi aprovado nesse regulamento aqui, ó, foi por maioria de voto, foi tudo por unanimidade. Quem teve naquela convenção lá em 1987, em Júlio de Castilhos, sabe disso. Quando nós tínhamos uma matéria para discutir, que ali estava aquele artigo, aquele parágrafo, e os relatores foi eu, o tio Ciro e o Wilson, que sentava ali para responder e colocar em votação aquele produto, aquele artigo. Nenhum por maioria. Quando dava esses problemas, nós fazia voltar de novo até que fosse por unanimidade. Tá. Bom, vamos adiante. Aqui, eu vou largar isso aqui. Tá? O mês de março é o período propício para realização de eventos campeiros, se não vejamos o calendário das regiões, que é o que o companheiro Adair diz. Ele diz que nesse mês, resumindo o que ele quer dizer, é que nesse mês é os meses de maiores rodeios. Bom, essa comissão que estudou esse trabalho juntamente com coordenadores, viajando por esse Rio Grande do Sul, chegou à seguinte conclusão: que o mês de março é o período propício, que ele diz que é período propício aqui, nós dizemos que é o período, é a penúltima semana, foi aprovado em razão do término das férias, das aulas, escolas e tempo ameno. Olha, a quarta aqui, somos sabedores que as atividades campeiras da região não atrapalhem nada. Esse aqui é o item principal e aí eu encerro aqui. Pois cada região já fez sua seletiva e escolheu as seleções e irá representá-lo, podendo as entidades ficar liberadas para as suas promoções. Isso aí é uma incongruência de todos os fatos, como dizia o tio Albert. Procure no dicionário o que é incongruência. Tá? Isso é uma incongruência de todos os fatos, repito por o seguinte, e ali está um coordenador ali, ó, que agora, lá em Campo Bom, foi a primeira vez que se cobrou realmente que nenhuma região poderia fazer evento na data da festa campeira. O que aconteceu? A 27ª, e eu conheço aquela cambada toda lá, ela foi inteirinha, com os melhores laçadores deles lá. O que aconteceu? Eles ganharam a 25ª festa e ganharam a nacional. Me digam uma coisa, os senhores aí, se tivesse um evento ali, perto da 27ª, como a primeira se avizinha com a 22ª, com a 23ª, 16ª, segunda região, qualquer um daqueles eventos que tivesse carro, essa coisa, esses laçadores estariam ali? Não, não estariam.
não estavam ali. De maneira nenhuma. A favor ou contra, seu Frontelmo? Estou chegando no fim aqui. Outra coisa que o companheiro Adair coloca aqui, ó, na sua justificativa, é que o poder aquisitivo das pessoas para ir a uma festa, ele é grande, né? Ele diz que o problema do pessoal é problema monetário, tá? Também. Isso aí não espelha a verdade, tá? Que agora em 2014 nós vamos ter a festa aqui em Porto Alegre e todos vão estar lá. Quem que não vai querer vir aqui? Muitos, muitos. Então, vamos fazer uma economia. De qualquer maneira, eu sou contrário à proposição. Esse é o parecer do relator. Minha saudação ao senhor presidente, demais componentes da mesa, os demais convencionais, prendas e peões e público em geral. Seu Frontelmo, companheiro conselheiro benemérito, tanto Vossa Senhoria como os demais nomes de pessoas que aqui foram citadas, pode ter certeza que o Rio Grande agradece por ter criado essa festa campeira. Eu considero um dos melhores eventos que o Rio Grande já teve. Porém, o nome movimento já diz, não é uma coisa estática. Movimento nós temos que estar sempre andando, ou seja, nós temos que andar para frente e nunca para trás. Tudo evoluiu e, como eu citei antes aqui, ó, nós, de 89 para cá, quantas entidades foram criadas? O Rio Grande, como é conhecido de todos nós, e até é dito em prosa, em verso e de diversos assuntos por aí, ele foi demarcado a patas de cavalo. Nós sabemos que a parte campeira do Rio Grande, ela impera inclusive nas zonas urbanas hoje, que o homem rural se tornou também urbano. Nós sabemos que da FECARS, que é no mês de março, um mês bastante propício para as festas campeiras, as 30 regiões tradicionalistas já escolheram a ponta de dedo os seus melhores laçadores para bem representá-la quando é realizada a festa campeira. E eu pergunto, e os demais campeiros do Rio Grande, as demais entidades com festa campeira, ficam à mercê de um chimarrão na sombra, sem escutar um rádio, porque a emissora de rádio não transmite, a não ser a nossa TV tradição, que nem todos os lugares ela pode ser acesso, e nem todos têm o aparelho também, tem esse modernismo que nós aqui na cidade temos, mas o homem lá do campo não tem. Lá ele tem uma pista de rodeio, lá tem um boi para correr, lá tem um cavaleiro, tem um homem querendo laçar e cada vez mais defender as nossas coisas do Rio Grande. E foi baseado nisso que eu, retornando aqui à proposição, talvez meio parecida com aquela que surgiu ano passado lá, eu retornei com a mesma. Só que me surpreendeu, e até lhe digo, meu caro, me permite dizer, meu amigo Frontelmo, para a comissão das proposições que nomearam os relatores. Está em boas mãos, sim, mas, porém, entendo eu que a comissão foi bastante parcial, tendo em vista que o Rio Grande conhece a ideia de Vossa Senhoria, que sempre foi contra e é respeitada que seja contra, para ser o relator da minha proposta. Mas eu lhe confesso que não estou preocupado com isso. O resultado daqui da votação sairá de todos os convencionais que lhe escutaram Vossa Senhoria, inclusive ultrapassando por muitos e muitos minutos o tempo, que não vai ser meu caso. Então, aos conselheiros, aos coordenadores, às pessoas que têm o direito de voto, tenham a liberdade, voto com consciência. Porém, eu quero o meu Rio Grande, sim, participando das 30 regiões tradicionalistas na festa campeira, mas também quero em cada município do Rio Grande, onde tiver um rodeio, onde tiver um boi correndo, um homem laçando, que lá esteja o Rio Grande laçando também. Seria isso, meu presidente. Muito bem. Então, vamos para os inscritos. Quem é o primeiro? Fishmore. Oi. Só para lembrar, meu presidente, que nós temos muitas inscrições aqui. E são 3 favoráveis e 3 contra. Exatamente. Então, gostaríamos de saber se o Fishmore é favorável ou contra. Sou contra a relatoria. Contra o relator. A favor da proposta. A favor da proposta, tá bem. Sim. Sim. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa de trabalho.
assim estendo meu cumprimento a todos os companheiros aqui. E estou aqui porque a proposta que o nosso companheiro Zé Adair apresentou era igual à que eu tinha enviado, e com certeza ela acabou sendo fundida numa única proposta. Bem, a questão é bem pontual. Eu entendo a colocação do seu Frontelmo e respeito, porque é baseada em questões de fatos históricos, pela fundação do próprio movimento, a criação de toda essa questão da festa campeira. Porém, não podemos esquecer, senhores, que o Estado, a cada ano, vem aumentando o número de participantes, o número de CTGs, e a cada ano que passa a gente não consegue aumentar o número de finais de semana, certo? E o que acontece também, muitas e muitas regiões têm os seus eventos acontecendo e não reportam ao movimento, não fazem a devida punição ou o seguimento do regulamento, certo? Então a gente de novo tem um regulamento para inglês ver. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é a seguinte: no dia de hoje da Convenção Tradicionalista, que é um dia importante para estarmos aqui, eu mesmo tive dificuldades de definição, porque nós temos um evento acontecendo paralelo em Santa Maria, onde os meus filhos estão lá e eu estou aqui, certo? Então, eu não consigo, é difícil de equalizar essa questão de que por que a festa campeira do Estado tem que ter um dia exclusivo dela, onde o Enarte, o maior festival amador da América Latina, não tem um dia especial para ele. A Ciranda Cultural de Prendas, um dos maiores eventos culturais do nosso estado, não tem um dia reservado para ela. Tanto é que no mesmo final de semana ocorre o Rodeio de Osório, que esse ano mudou a data de novo, batendo de novo com o concurso de prenda, impedindo que a gente pudesse estar lá em Santana do Livramento, porque já tínhamos compromisso com os grupos de dança. O concurso do entreveiro, tão importante quanto o de prendas, também não tem um dia para ele. Então nós temos que ter coerência, gente. Coerência. O Congresso Tradicionalista, no mesmo dia do Congresso, existem inúmeros rodeios pelo Rio Grande, e é o dia máximo onde os patrões tinham que estar aqui ajudando a decidir as coisas do nosso Rio Grande. Então não há uma questão hoje de por que manter a festa campeira com um dia exclusivo para ela no estado inteiro. A gente sabe que qualquer parque de eventos não tem uma infraestrutura adequada para receber o Rio Grande inteiro. E não vai receber porque esse pessoal não vai vir e vai continuar fazendo evento. E nós vamos ficar aqui achando, de novo, que a gente vai punir todo mundo. E a gente não vai punir todo mundo. Porque não puniu. Esse ano a gente puniu uma entidade. E quantas outras fizeram e não foram punidas? E que a gente já sabe disso. Então nós temos que ter coerência, gente. Por isso eu vou a favor da proposta do seu Zé Adair, vou contra o seu Frontelmo e respeito a posição dele, como já disse, mas a gente tem que analisar a questão de como é que anda dentro do nosso estado e de como é que as coisas acontecem. E infelizmente o povo não respeita e a gente não tem conseguido fazer eles respeitarem. Essa é a questão, como viabilizar, como acontecer. O coordenador é omisso, o conselheiro é omisso. Bom, então vamos punir todo mundo e daqui a pouco não tem mais movimento também, se for assim. Então está na hora da gente começar a repensar essas questões, simplificar, e são nas convenções onde a gente conversa, troca essas ideias, e vai simplificando o funcionamento do nosso movimento e viabilizando acontecer os nossos eventos. E ainda mesmo assim a gente concorda, e com certeza muitos aqui concordam, que a região que está sediando a festa, essa sim, essa tem que estar com os olhos focados para a festa, para atender todas as comitivas que vêm e tudo mais. O resto do estado, gente, é complicado, porque quem promove eventos sabe disso, que tu não vai conseguir mobilizar um estado inteiro em função de um único evento, certo? Então essa é a minha colocação. Obrigado. Obrigado, Fischmore. Quem é o próximo? Everaldo. Pelo prazo de até 5 minutos. Então tem bastante tempo, Frontel. Então, assim, primeiro a gente tem todo o respeito por essas pessoas que o senhor nomeou aqui, que tiveram a felicidade de iniciar esse grande evento que é o FECARS. Porém, o que acontece? Como já foi colocado, número de entidades maiores, o MTG está tendo problema até para fazer aniversário por falta de data.
o número de finais de semana são os mesmos. O que acontece? Se tiver outros eventos, não prejudica nada o FECARS. Basta a questão de organização de cada região. Se nós não temos data para todos os eventos que nós temos, o que vamos fazer? O ano passado foi comemorar o aniversário do MTG, que era em outubro, vamos comemorar em novembro, por falta de data. E quem é que foi punido por isso? Ninguém. Então nós temos que ter uma consciência assim, pessoal. Ninguém quer prejudicar o FECARS. Só que também a gente não quer prejudicar as entidades. Quanto mais coisas, que aqui poucos estão se dando por conta, quanto mais coisas a gente colocar, proibições, regulamentos, quantos de vocês já escutaram a palavra Federação Gaúcha do Laço Comprido? Nós estamos dando munição para essas pessoas. Nós vamos proibir uma entidade de fazer um rodeio? A federação vai fazer 10. E é isso que nós queremos? É dividir o nosso movimento? Qual é o parque no Brasil ou no mundo que terá condição de receber? Hoje não tenho ideia, mas são mais de 100 mil associados ao MTG com cartões. Quase 200 mil pessoas com cartão. Qual é o local que vai receber essas 200 mil? Tem algum lugar aí no mundo ou no Brasil? Então nós temos que pensar também nisso. Não é só, ninguém está denegrindo a imagem do FECARS, ninguém está botando o trabalho daquelas pessoas que fundaram esta festa, mas sim nós estamos pensando na realidade que existe hoje do movimento. A minha região, quando eu assumi, tinha 29 entidades. Hoje são 86. E isso não aconteceu só na minha, esse crescimento. E todas elas têm os mesmos direitos. Todas pagam anuidade, todas estão legalmente constituídas, todas têm direito a realizar evento. Aonde que vai ter finais de semana para essas 86? Então nós temos que pensar aqui no conjunto do movimento e não no valor pessoal de cada um, no orgulho ferido. A festa não tem cada ano crescido, presidente? Cada ano a festa não tem sido maior? E todos os anos tem eventos. Não adianta nós dizer que esse ano não teve. Eu não vou abrir nome aqui, porque o meu negócio é meu negócio. Mas eu fiz mais de 10 seguros de rodeio para o Rio Grande do Sul no dia da FECARS. E a FECARS não foi maior com chuva e com tudo? A FECARS cresceu. Então qual é o problema? Qual é o problema de ter outro rodeio? Aí muitas pessoas podem dizer, mas daí eu não consigo levar os meus melhores. Daí falta competência para essas pessoas. Eu provei isso esse ano. Tinha rodeio próximo das pessoas que laçam comigo na região, valendo 5, 10, 20 mil reais. E eles foram pelo amor, a 27ª região, eles foram representar. Então não é o evento lá que vai tirar o laçador dali de dentro. Porque as pessoas que vão para ali têm que gostar. E para levar para lá, as outras têm que ter competência para levar eles. Então nós temos que pensar no geral. Nós queremos fortalecer o nosso inimigo, porque para promover um rodeio hoje, vocês sabem que tem que cumprir as leis federais e estaduais, independente de ser entidades tradicionalistas. Então, se nós, o MTG, proibir de fazer o evento, a entidade, uma pessoa vai realizar um evento lá particular. A sede é dele, o gado é dele, e ele cumpre as leis federais, e nós não vamos poder fazer nada. É isso que nós queremos para o movimento? Que saiam rodeios sem ter entidades tradicionalistas por trás disso? Então, na hora de votar, vocês têm que pensar nessas coisas. Não é no orgulho daqueles que fizeram, ninguém está desmanchando o trabalho que foi feito, mas em sim pensar no movimento. Que nada vai acontecer se tiver um evento fora,
vai estragar o brilho da festa campeira, porque muita gente faz questão de participar. Contrário ao relator Everaldo. Contrário ao relator. Favor da proposta. Muito bem. Qual é o próximo? Joarce. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa diretora, os coordenadores, conselheiros, os convencionais, as pessoas que estão aqui presentes, e dizer que para mim é uma honra voltar aqui nessa casa, onde por muitos anos como coordenador estivemos debatendo, e pode ter certeza, presidente, que serei um soldado do movimento. Assim que eu possa, eu estarei sempre defendendo a nossa cultura e as nossas raízes. Mas o Frontelmo, queria cumprimentar ele, porque o Frontelmo é uma lenda viva do Rio Grande do Sul, e dizer, Frontelmo, que o senhor está de parabéns. Só o fato de, naquela época, juntamente com tantas pessoas, dar o pontapé inicial no nosso regulamento campeiro do Rio Grande do Sul, mas também cumprimentar as pessoas que viveram esse meio tempo juntamente com o senhor, e que há uma evolução no movimento, e que a gente sabe que há uma necessidade também de que haja uma evolução. Agora, falarmos de festa campeira, dizer que a festa campeira tem que ter uma data exclusiva, é fácil falar e colocar no papel. Agora, fazer acontecer não é tão simples assim. E o meu amigo Zé Roberto, ele colocou todas as palavras que eu ia colocar sobre os outros eventos do movimento tradicionalista gaúcho. E dizer, Frontelmo, que pensar só na parte campeira do Estado não é tão difícil. Agora, pensar num todo, na parte artística, parte cultural, nos eventos do movimento, ela é um pouquinho mais complicada. E nós não podemos ser egoístas, nós campeiros, e achar que é como nós pensamos a parte campeira. Porque nós não estamos sendo justos com os outros eventos, e há uma falha muito grande do movimento quanto isso. Porque se tem data exclusiva para a festa campeira, o congresso é muito mais importante na minha visão. A convenção é muito mais importante. E aí, esses eventos acontecem em qualquer outro evento. Então, quer dizer, e até acho que não cabe hoje, tão simples assim, dizer que parou o Rio Grande do Sul, porque eu não vi uma evolução quanto à quantidade de pessoas da outra festa, com esse ano ser proibido os eventos. A festa foi igual. Não teve um crescimento da festa na quantidade de pessoas. A questão da seleção ser campeão, Frontelmo, é de cada região lá o trabalho que faz. Eu fui campeão e não existia proibição de não ter festa nesta época. Então isso não cola. Isso não adianta nós vir aqui dizer que só foi campeão a 27ª, só foi campeão porque trouxe pessoas que vieram de outras regiões e que se aquerenciaram lá e que estavam lá e que aceitaram o propósito daquela coordenadoria de participar. E deu tudo certo. Então não é simplesmente assim. Eu acho que erro é quando a gente aprova o que tem o regulamento e que ele não está certo e nós queremos insistir no erro. Isso é burrice. Por que não nós voltarmos naquilo que está funcionando e que é bom e que vai contemplar a maioria do Rio Grande? E não meia dúzia de pessoas só que querem que isso aconteça. Porque eu digo que teve mais de 10 eventos esse ano, foi punido uma entidade. E as outras, o que foi feito? Não adianta ter regulamento e ter punição para uma entidade, porque talvez alguém denunciou porque é uma entidade mais pequena, ou seja lá o que for. Não adianta. Nós vivemos num mundo que cada dia tem uma evolução. Tecnologia, e se nós não se aperfeiçoarmos, nós não podemos deixar cair e perdermos as nossas raízes, a nossa essência da cultura. Mas não podemos ficar 50, 60 anos. E o Rio Grande cresceu. E muito. A maior injustiça na 25ª esse ano, entidade de 10 homens, por um troféu e uma data como março, não poder fazer um torneio de laço amistoso que não tem dinheiro. Com 90 entidades paradas lá, porque o movimento resolveu o que não pode fazer. Respeitamos. Deveríamos de ter feito o amistoso. E por isso a 25ª inteira. 900 homens, não é um homem só participando. Então, quer dizer, vamos olhar no movimento, abrir um pouco a cabeça, enxergar um pouco para frente, ver que a nossa região, que o nosso estado, que o nosso movimento precisa de evoluir
e dar condições, porque amanhã ou depois estão vindo aí os aproveitadores e amanhã estarão fazendo o evento e estão levando essas pessoas que não concordam dessa forma. E não é nada desbertante que vai deturpar nossa cultura, vai cada vez manter mais. Sou favorável à proposta e contra o meu amigo Frontelmo, que é o relator. Tá bem. Nós temos 3 contra o parecer. Então, nós perguntamos se os que estão inscritos são a favor do parecer. Então, por gentileza, seu Aldo. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores convencionais. Gente, a discussão foi para um terreno aqui que eu até fico, sinceramente, com o tempo que a gente tem dentro do movimento, eu quero dizer para o Joarce, para o Everaldo e para o Fischbora, que o movimento nunca proibiu. Quando foi feito esse regulamento, já ficou convencionado que essa data seria exclusiva da festa campeira. Acontece que o movimento nunca foi cobrar, depois se começou a cobrar. Agora eu digo para vocês o seguinte, gente, o movimento não proíbe. Nós, tradicionalistas, temos que ter consciência. A hora que nós tiver consciência, faz como fez o Adair. Traz uma proposição aqui para tentar mudar. Eu sou a favor do Frontelmo, porque eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa discussão, que foi por pessoas que ele já citou aqui, eu não vou citar de novo. E não existia festa campeira no Rio Grande do Sul. E ainda mais, senhor presidente, o nosso saudoso Milton Souza fez uma proposição que deveria cada região sair com 2 ou 3 cavaleiros e ir se unindo às outras, e por onde passasse, divulgasse na imprensa que estamos indo para a festa campeira do Rio Grande do Sul em tal lugar, para divulgar a festa campeira, para mostrar o Rio Grande do Sul antigo, porque tem muita gente que hoje ensina um cavalo e pega um laço, mas ele não conhece a história do cavalo. Ele não sabe que o Rio Grande do Sul e que uma parte do Brasil foi, o mapa geográfico foi feito a casco de cavalo. Muitos não sabem disso e deveriam de saber. Por isso é que eu digo o seguinte, não se trata aqui de proibir, porque se o movimento fosse um movimento proibitivo, não tinha esses caras infiltrados em outras coisas aí, né, que estão tentando fazer, porque o movimento não proíbe. Só que o tradicionalista que bota bombacha, que usa um lenço e que honra o passado, porque nós temos que voltar, gente, porque um dos grandes tribunos que eu conheço sempre dizia que a história é nós voltado para trás. Nós temos que olhar o passado. E lá no passado nós temos que calçar os pés para o futuro. Eu concordo que se crie, presidente. Eu quero que conste em ata isso aí. Eu sou contra a proposição. Com todo o respeito que eu tenho pelo Adair, pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ele está fazendo no movimento e que já fez na região dele. Além de tudo, somos companheiros de caserna, mas em respeito àquelas pessoas que naquele tempo saíram das suas casas e foram montar o regulamento da festa campeira, e montaram o regulamento da festa campeira, eu sou a favor do relator, porque o movimento é muito mais do que nós estamos discutindo aqui. O Brasil evoluiu, o Rio Grande evoluiu, tem gente que tem 10 laçadores só para participar dos rodeios, porque lá vai ter uma moto, no outro vai ter um carro, no outro vai ter 20 mil, como disse o Joarce aqui. E nós temos na nossa região, eu não vou citar, mas temos na nossa região um grupo que já pede, não me inclua nos laçadores que vão para a festa campeira, porque naquele dia da festa campeira tem um grande rodeio em Santa Catarina que tem alto, tem dinheiro, eles vão lá. Então o que nós temos que ter, minha gente, é criar uma consciência de tradicionalista e dizer que nós somos gaúchos, somos tradicionalistas e o regulamento do MTG simplesmente nós devia de obedecer. Eu proponho aqui que se discuta mais isso aí para se abrir. Nós não podemos assim simplesmente abrir, que eu dou certeza para o senhor presidente, para os senhores convencionais, façam isso, aprovem essa proposição e daqui a 2 ou 3 anos os senhores digam para nós o que vai ser a nossa FECARS. Porque iniciou a FECARS, depois veio o esporte, depois foi vindo mais coisa, veio prova de rédea, e que é importante isso também, isso é coisa que faz parte, mas a festa ficou muito grande, né?
E aqueles que não conseguem vir, então procuram a forma de fazer rodeio naquele dia, não tiro o brilho da festa, porque é muito grande essa festa. Então, Frontelmo, tu não vai apanhar sozinho, eu apanho junto contigo. Muito obrigado, presidente. Tá bem, seu Aldo. Sou pela relator. Contra do relator. Quem é o próximo inscrito? Policena, o próximo. É a favor ou contra a Policena? Terminou, então. Então, vamos para o relator. Deseja voltar? 5 minutos, seu Frontel. Bom, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que aqui eu estou encerrando o meu ciclo no movimento tradicionalista gaúcho. Vou dar o meu lugar para o mais jovem, para esses grandes tradicionalistas aí, justificar que o Everaldo ganhou a FECARS e ganhou o Nacional. Não adianta que ele veio aqui e já disse que os laçadores deles obedecem tudo que ele diz. Mas eu duvido que se tivesse aquela proibição, a 27ª tinha ganhado a FECARS e ganhado o Nacional. Mas isso não importa, Everaldo. O tempo vai dizer. O tempo vai ser o que vai pesar sobre isso aí. Hoje, a festa campeira, aqui quero finalizar, quando tiver os meus 5 minutos, grita aí. Se tu perguntar para um jovem, e eu fiz essa experiência lá em Canoas, com uns jovens lá, perguntando para eles se eles sabiam qual era o significado da festa campeira. 90% não sabia. 90%. Fiz lá, sentadinho num banco, lá na minha região, passava um e eu chamava. E é isso aí, o tempo passa. Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Mas se hoje eu fizesse uma reciclagem, eu hoje estou arrependido milhões de vezes. Por que eu inventei isso aí? Porque eu inventei. E tive o apoio desses homens que eu citei aí. Eu era para ter ficado na minha região, e hoje estava acontecendo aí, ó, tudo normal. Quem é que ia fazer isso aí? Quem? Pode ser, mas adiante surgisse alguém para fazer uma representação de regional, para representar no nacional. Então eu hoje, meus companheiros, acho, Aldo, eu fico muito obrigado, viu, porque tu me acompanhou esse tempo todo, viu? O respeito que eu tenho por ti, e eu sei que tu tem por mim. E hoje, em nome de mortos e vivos, eu encerro a minha estada no movimento. Vou conservar o meu título de conselheiro benemérito, mas não quero dar mais pitaco em nada. Eu espero que os promotores aqui, o Everaldo, essa turma aí, deixem eu entrar pelo menos nos rodeios deles, para dar uma surra nos velhos dele lá. Porque isso eu ainda estou fazendo. Isso eu ainda estou fazendo. Viu? Dizer lá para o teu diretor campeiro que o vaquiano tem direito de laçar no vaquiano, no veterano, no laço senhor, que vocês tudo foi contrário. Mas eu provei que era uma realidade. Está aí, só falta. Ia pedir para FECAR, mas não peço mais, que agora estou fora. Obrigado a todos e até mais. Obrigado, Frontelmo. O autor deseja voltar? Meu presidente, vou ser bem rápido, tenho 5 minutos, e eu quero dividir 5 minutos com o meu coordenador da minha região, Flávio Antônio Rodrigues, uma parte para ti. E depois mais 2 minutinhos que sobrar para o Everaldo. Obrigado, Daí. Senhor presidente, demais convencionais, eu consegui um furo de espaço aqui. E quero dizer para o senhor Frontelmo que todos nós estamos tristes com a despedida dele. Começo dizendo isso. Segundo, dizer que nós aqui, é importante que sustentemos nossas convicções pessoais, mas é muito importante nós termos a consciência de que nós representamos a vontade dos patrões que estão lá.
E os patrões que estão lá, isso é ouvir as bases. Porque nós estamos cansados, nesse país, de saber de político que se elege prometendo uma posição, demonstrando uma posição, e quando chega lá impõe a sua vontade própria, independente da vontade daqueles que o elegeram. E eu tinha me inscrito para falar também a favor da proposição e contra o relator, porque esse é o anseio da minha região. E sei, seu Frontelmo, colega, que vai haver, e todos terão, quem sabe, alguma dificuldade nessa questão de montar a equipe em função disso aí. Mas nós queremos que venha para a Festa Campeira e que venha conosco representar a região aqueles que realmente gostam do movimento e que vão lá pelo orgulho de serem tradicionalistas. E não que vão lá porque não tinha outro evento na região, ou no estado, quem sabe. E além de tudo isso aí, há esta questão de que, na verdade, se nós proibimos e nós fazemos valer essa proibição efetivamente, não punindo apenas uma entidade que o fez, nós vamos abrir espaço para esses outros que estão crescendo na volta e vão fazer um rodeio. Nós vamos dar espaço para eles. Nós não temos por que sermos tão intransigentes neste momento. O Rio Grande tem espaço para FECARS, dê respeito e que haja algum rodeio nas entidades em regiões distantes. Então, por isso, obrigado, Adair. E eu me reposiciono assim a favor da tua proposição e contra o parecer do relator. Obrigado, Flávio. Everaldo, um minutinho para ti. Quero fazer a seguinte colocação. O Frontelmo, acho que ele pensou mal nas palavras que ele disse, que a gente não estava respeitando o trabalho que ele fez. Ninguém está jogando para o lixo o trabalho que ele fez. Tanto é que todos agradeceram daquelas pessoas terem a ideia inicial de fazer. Nós estamos tentando adequar ao que é a realidade do movimento hoje. Essa é a situação. O seu Aldo falou que lá na região dele tem pessoas que não vão, que querem por dinheiro. Vocês conhecem os meus laçadores. A profissão deles é laçar, é profissão ganhar dinheiro. Mas eu consegui convencer eles a participar do FECARS. E pergunta para algum juiz se eles não estavam lá de acordo com o que manda o nosso regulamento. Alguém encontrou alguma falha, alguma coisa lá, eles não estavam de bombacha, não estavam com as encilhas corretas? É o que o nosso companheiro disse, tem que ir pessoas que queiram. E eu consegui fazer esse trabalho, de fazer essas pessoas gostarem, e vocês mesmos são testemunha, muitos aqui são os que não estavam presentes e assistiram pela televisão, pela TV Tradição. Eles foram para lá com o dinheiro do bolso deles, para representar o Rio Grande do Sul. Isso não é gostar da tradição? Então assim, nós temos que pensar, não é em 5 laçador meu, ou 5 do A ou do B, nós temos que pensar nas, sei lá quantas entidades, tem quase 2, 3 mil entidades. Nós estamos pensando no brilho de cada um. Vamos pensar nessas tantas mil entidades e nesses 200 mil tradicionalistas que têm o direito de fazer a atividade tradicionalista, que é só no final de semana que ele tem tempo para fazer isso. Só para terminar então, eu gostaria de ver o meu Rio Grande reunido, quanto mais gente de bota e bombacha nos seus finais de semana, evitando que essas pessoas se desgarrem para outras culturas alienígenas a nossa e nos deixem na mão muitas vezes. E só para dizer então, a minha proposição, ela diz que eu proponho pelo menos, que somente na região onde será realizada a festa campeira, não se realize evento em nenhuma entidade. As demais, então, sejam permitidos. Obrigado, Adair. Nós, então, vamos colocar em votação a proposta, vamos botar em votação o parecer do relator. Quem é a favor do parecer do relator, por gentileza, vote, levanta o cartão. 1. Quem é contra o parecer do relator? 2. Por maioria, aprovado a proposta e rejeitado o parecer.